O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando, eles não veem, ouvindo, eles não escutam nem compreendeis. Deste modo, se cumpre neles a profecia do profeta Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade, fecharam os seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se converta e os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos queridos, amado povo de Deus, hoje volta ao tema por que falar em parábolas. E nosso Senhor deixa claro, claríssimo. E quando Ele dá a resposta, Ele diz o grande perigo que eu e você podemos cometer. Qual o perigo? O perigo é que as coisas nos são dadas, a palavra nos é lançada, as oportunidades nos são oferecidas. E aqui que eu falo oportunidade não é de trabalho só não, oportunidade de conversão, oportunidade de ouvir, oportunidade de acolher. De repente, meus irmãos, se a gente lembrar quanta coisa nessa pandemia, 40 dias em oração, um mês com Nossa Senhora, o cinto de Nossa Senhora, Sagrado Coração de Jesus, essa imagem que me toca tanto, e eu não canso de contemplar Jesus na cruz, com o seu sangue derramando, e um anjo com um cálice, esse anjo recolhendo o sangue de Cristo, que é distribuído para todos nós. Então quanta coisa Deus vai nos tocando, vai nos falando, vai nos bombardeando, eu diria até, para ver se a gente acorda. E é difícil pensar, né, que no meio de tudo isso, Deus sendo generoso, no meio de uma pandemia desastrosa, tem gente que não muda, está pior do que antes, está mais assim irritado, e não é só a irritação eu até compreendo, mas tem pessoas que estão ficando mais amargas. Tem gente que está ficando cada vez mais ruim de coração. Por quê? O Senhor diz, veja, olhando não vê. Quantas coisas, meus irmãos, eu dizia ontem, hoje, se a gente olhasse, tivesse um olhar mais voltado para os sinais de Deus, mais contemplativo, a gente iria agradecer na hora que abrir os olhos hoje. Obrigado, Senhor, pelo presente da vida. Tem ouvidos e não escuta Deus falando até pela pandemia, falando até por essa recessão, Deus falando que não é isso que Ele quer, Deus dando as suas mensagens. É impressionante, porque esse é o grande perigo nosso, de perdermos a oportunidade de o Senhor passar pela nossa vida
e não nos encontrar. E não percebermos, mais do que não nos encontrar, de não percebermos que Deus está passando. Se você olhar, o próprio evangelho de hoje diz assim: isso é um impedimento. Por quê? Coração insensível. Gente, o que é um coração insensível? É um coração egoísta. O que é um coração insensível? É voltado só para as suas próprias dores. O que é um coração insensível? Um coração voltado só para seus problemas. Porque quando você foca em si mesmo, a gente foca até uma falsa espiritualidade, viu? Até uma falsa religiosidade. Que a gente se foca só no meu problema. Então, o que acontece? O outro é meu inimigo. O outro é um ninguém. A insensibilidade nos endurece. E nosso Senhor questiona hoje: o coração deste povo se tornou insensível. Então hoje, como fruto dessa palavra, nós tínhamos que pedir: Senhor, se por acaso meu coração está insensível, pelo amor de Deus, Jesus, pelo amor de Deus, rega com teu sangue. Se eu estou entre aqueles que vendo não enxergo, ouvindo não escuto, Senhor, se eu sou esse tipo de pessoa que estou ficando voltado só para as minhas causas, pelo amor de Deus, Jesus, me regue com teu sangue. Ou como diz o salmo de hoje: sois a fonte da vida, Senhor. Então me regue com essa vida. Veja, coração insensível. Ouviram, nós estamos ouvindo. E aqui se refere a nós que somos cristãos, mas com má vontade. Quantas vezes você sabe o que significa isso? A pessoa escuta com má vontade. É terrível. Você já conviveu alguma pessoa assim? Que a pessoa com má vontade, ela tem má intenção. Então tudo que ela escuta deturpado. Você fala da flor, a pessoa só enxerga o espinho. Você fala do dia, ela só consegue enxergar o calor do sol causticante. Sempre é uma pessoa com má vontade. Então aqui também, pedi hoje, nessa quinta-feira eucarística: Senhor, se eu estou assim, uma pessoa de má vontade, e quer ver isso no trabalho, Jesus me chicoteia, me liberta, Senhor. Se você tiver um colega com má vontade, olha, é pior do que uma pedra no sapato. Estou errado? É horrível. Numa comunidade, então, é um Judas Iscariotes, é uma Ananias e Safira. Má vontade. Fecharam seus olhos, porque não querem enxergar. Então, Senhor, abra meus olhos. Senhor, abra meus ouvidos. Senhor, me cure. Essa parte que eu mais gosto. Porque diz assim: o que é que o Senhor quer fazer em nós? Versículo 15: converter e curar. Jesus, que a tua Eucaristia nos converta e nos cure. E aqui eu entro na própria dimensão da Eucaristia. Eu deixei como introdução lá no YouTube que a Eucaristia, ela tem essa função. Nunca esqueça disso. A Eucaristia tem a função de curar e salvar. A Santa Missa. E por que nós estamos aqui? Para que sejamos curados e sejamos convertidos. Sejamos convertidos no Cristo. Sejamos convertidos em Deus. Não perca a introdução. Filhos, ainda essa semana vou colocar sobre como se preparar para uma missa. Mas eu recebi várias perguntas. E o meu maior desejo é, naquele hashtag Coração Adorador, é que nós não esqueçamos de pedir: Senhor, eu quero ser curado, convertido e ter um coração
adorador em Jesus Eucarístico. Eu quero ter um coração adorador. E você tem que me ajudar a despertarmos nas pessoas, a despertarmos nos próprios cristãos. Eu diria que há certas ações que a gente faz à destra, fora, que é o anúncio de Jesus. Mas há certos movimentos, e eu digo que essa missa, essa quinta-feira eucarística, essa do meio-dia, eu não fico pensando tanto nos que precisam voltar para a igreja. Eu penso na parte mais difícil da evangelização. Sabe qual é? Sabe qual é a parte mais difícil da evangelização? É você fazer quem crê ser fervoroso. A quem crê, amar o que crê. A quem a converter os que já são católicos. Eu vou repetir. Há certas ações pastorais, há certas ações evangelizadoras que tende, na igreja em saída, vamos pensar assim, em você resgatar a ovelha perdida, a trazer de volta para a casa do Pai. Me faço entender? Que é você, adjentes, você ir onde não se ouviu, falar onde não se escutou. Mas há uma outra ação, e essa é a ação mais difícil, os papas já alertaram, que é evangelizar quem já é cristão. Tocar no coração de quem já é católico, ou pelo menos se diz. Não é a palavra reevangelização, essa palavra não é boa, mas eu vou corrigi-la. É uma nova evangelização, mas não deixa de ser uma reevangelização. Quem já é pela catequese, quem já é por debruçar-se na palavra, quem já é de missa, já é de igreja, já é católico, a fervorar-se em Deus. Então eu creio que o coração, esse movimento, essa proposta de coração adorador a Jesus Eucarístico, é exatamente fazer aqueles que já foram batizados, crismados ou não, redescubram o valor da Eucaristia. E meus irmãos, eu tenho plena certeza que um católico, eu tenho certeza disso, qualquer católico que está meio frouxo na fé, que está meio balançando, que descobre ou redescobre o valor de uma missa, a profundidade da Eucaristia, ele tem a vida convertida e transformada. Por isso eu sigo. Alguém me perguntava hoje, e a pergunta foi bastante forte: Padre, tem muitas perguntas. Vou começar pela que mais apareceu. Quando a gente comunga, a gente pode comungar por outra pessoa? Pode comungar por um falecido? Vamos por parte. Nós temos que entender a comunhão no sentido estrito e no sentido mais amplo. Não é uma resposta tão simples. No sentido estrito, quais são os frutos da Eucaristia? Eles são intransferíveis. Quando você comunga, quando você recebe Jesus, e aqui eu estou falando do ato de comer a Eucaristia, naquele quarto de hora, são frutos intransferíveis. Porque quais são os elementos? Os elementos primeiro, vamos dizer algumas coisas. Ajuda o fervor na caridade. Segundo, aumenta o estado da graça. Terceiro, afervora.
Quarto, apaga os pecados veniais. 5, é remédio para as nossas feridas. Eucaristia. Sexto, tira as penas temporais. E eu te pergunto, todos esses dizem ao sujeito. Então, nesse sentido, você não pode comungar por um morto. Você e eu não podemos comungar por uma pessoa que não veio. A comunhão, ela vale para quem comunga. Portanto, não termina ali. Está respondido? Não. Porque a Eucaristia tem um sentido um pouco maior. O próprio São Tomás de Aquino vai dizer que os efeitos secundários do Santíssimo Sacramento, eles causam deleite na alma, gozo, alegria. E naquele momento que eu disse que não é uma ação de graças, mas é um momento de oração pessoal, não sei se a gente entende. Quando você comunga, muita gente me perguntou, eu respondi, mas não me custa responder de novo. Você comunga, seja na boca, seja na mão, agora na pandemia na mão, seja de joelho, seja de pé, não importa, cada um vai perceber o que é melhor. Voltando para o banco, é um momento, gente, se nós entendêssemos, é um momento tão único, mas tanta gente diz, eu quero Jesus, eu quero encontrar Jesus. Se nós entendêssemos que naquela hora, você está com Jesus dentro de você, realmente, veja, para pensar, da mesma forma que na bênção do Santíssimo, você olha para Jesus aqui, no ostensório, protegido pela custódia, está aqui, aqui. Você acha importante? Mas não é mais importante a hora que se comunga Ele? Na hora em que você o recebe na boca e desce para o teu estômago. Então ali começam os efeitos secundários. Então sim, naquele momento, os frutos são pessoais. Mas você pode, naquele momento único, oferecer pelos corpo místico da igreja, a sua oração pelos falecidos. Você pode naquele momento em que você está nos frutos da graça de Deus, oferecer por alguém que você está pedindo a conversão. Rezar por alguém que está doente. Você entendeu a resposta? Então, respondendo, não, você não pode comungar por alguém, no lugar de alguém, mas os frutos são intransferíveis, são teus. Mas naquele momento único, onde o céu e a terra se encontram no espaço de tempo, dentro da tua alma, gente, isso é tão, se a gente parasse para pensar o que acontece na hora que eu comungo, que eu como Jesus eucarístico, meu Deus do céu, a gente viria uma luz fora da gente assim, você olharia para o outro que está com Jesus, você viria uma áurea, sim, áurea, você viria uma luz, não pela pessoa, mas pelo Cristo que está nela. Então me diga, se ao nome de Jesus todo joelho se dobra, no céu, na terra e nos infernos, naquela hora a tua oração não tem valor? Quer mais um argumento? Nós não somos chamados a fazer atos de caridade ou fazer penitência. E no mistério do corpo e sangue de Cristo, em favor de uma graça, não fazemos novena? Assim também a Eucaristia. Mas veja, não podemos comungar por outro, mas podemos oferecer a oração naquele momento da graça em favor de outra pessoa. Padre, segunda pergunta. Quando eu comungo, é certo ir ao sacrário? Eu respondo, e olha, as minhas respostas, tem paróquias que são diferentes.
principalmente na do bater palma, que eu vou responder a terceira pergunta. Mas essa aqui vale para todas. Não tem sentido, meus irmãos. Para pensar, teologicamente, liturgicamente. Você veio aqui, o ministro da Eucaristia, a ministra, o padre diz, corpo de Cristo. Está ou não está recebendo Jesus? Está ou não está? Está. Se recebe, eu já contei que a partir daquele momento, gente, se nós entendêssemos, aquele momento que nós estamos com Jesus, agora tem sentido, peraí, eu venho aqui, se os câmeras quiserem seguir, bem, se não, mas você vem aqui, e aí você vai tocar no sacrário, peraí, eu vou tocar no sacrário? Geralmente o sacrário vai estar vazio, ora, e mesmo que esteja com âmbula, o que é mais importante? Jesus que está na âmbula ou Jesus que está em mim? Não tem lógica. Aqui eu não quero ficar dizendo certo, errado, sim, não. Eu quero que cada um tire a sua dúvida. Você já pode concluir que não tem muita lógica. Você acabou de receber Jesus, o momento mais sagrado, e você vai tocar no sacrário. Você acabou de receber Jesus e vai tocar num santo. Nada contra os santos, vocês sabem que eu sou extremamente apaixonado pelos santos. Mas não condiz. Não condiz com o momento. É a mesma coisa você colocar uma roupa de festa para ir lá cuidar do chiqueiro dos porcos. Desculpa, não é a comparação, mas eu quero dizer, não condiz com o momento. Esse momento não é isso. Esse é o momento de você voltar para o banco e você mergulhar no Cristo que está ali, não por mérito pessoal, por graça de Deus. Outra pergunta, padre, quando o senhor levanta a hóstia, o que a gente reza? Aqui tem uma senhora que me diz assim, eu rezo meu Senhor e meu Deus. O que não é aconselhável, é que nesse momento não é aconselhável, que a comunidade reze em voz alta. Repito, nesse momento aqui, ó, quem me perguntou foi, até meu xará, Reginaldo Marchini, diz assim, quando o senhor levanta a hóstia, eu rezo, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai minha fé, tá certo? Filho, é uma frase de Tomé, meu Senhor e meu Deus, acrescentado com outra, e eu digo para vocês, se for particular, está ótima. Se essa oração, meu Senhor e meu Deus, um reconhecimento de Tomé diante de Jesus, mas pessoal, o que não é recomendado na liturgia é fazer uma oração comunitária, não cabe aqui. Não cabe aqui fazer uma oração comunitária, porque o momento é de Jesus. Lembra que eu falei da Trindade? Na hora que o padre levanta a hóstia, é o Cristo. Então é o momento que cada um faça a sua oração. Eu disse, olhe para Jesus, e o que o teu coração, tem dia que você vai, de repente, lá no teu coração, você vai pronunciar, balbuciar. Tem dias que eu rezo, Senhor, perdoai-me, me sinto tão pecador. Tem hora que eu rezo, fica comigo, Senhor. Mas eu faço, o senhor faz a oração pessoal? Faço. Na hora que eu me ajoelho para adoração, por isso estamos de joelhos na igreja. Não vamos lembrar, o corpo fala. Então é o momento de olhar para Jesus no pão, olhar para Jesus no cálice e fazer o seu momento de oração. O que não é certo é uma oração comunitária ou um canto. Teve um tempo, há umas décadas atrás, que se fazia cantos. Tinha até certos abusos nesse momento, mas não, é uma coisa, é um entroncamento na liturgia, porque não é hora de puxar um canto, ainda mais se for um canto, né, que é, nunca esqueço numa missa, eu não estou criticando, apenas estou constatando que eu fui, que na hora se apagou a luz, se focou,
colocou na frente de Jesus aqui do cálice e começou, como é que era? Eu tenho tanto a te falar, que são palavras, não sei dizer, como é grande meu amor por você. Você vai falar, nossa, padre, mas é lindo, vírgula. Você está misturando música profana com religiosa. Qual o problema disso? O problema é que quando você traz a música profana para dentro da igreja, as pessoas que vão escutar, teve gente que cantou alguma, desculpa usar, às vezes o namorado cantou a sua namorada com essa música. De repente, no momento de intimidade, foi essa música que tocou. E na hora que a pessoa está na igreja, ela não vai se referir a Jesus. Ela vai ficar na memória afetiva. Até coloquei no site as memórias afetivas que carregamos. Está lá no YouTube, coloquei ontem. Então, esse é o perigo de trazer músicas do mundo. Vamos usar essa palavra. Se não queremos profano, eu também não gosto da palavra profana. Músicas seculares para dentro do rito da igreja. Para você não trazer a memória afetiva do teu momento para o sagrado. Está entendido isso? Então é o momento da tua adoração a Jesus. Outra pergunta. Padre, não tem como fugir dela, né? É certo bater palma na igreja? Eu sei até de onde vem isso. Filhos, é o seguinte. E obrigado, podem mandar suas perguntas. Padre, mas tem muitas eu não vou responder, porque vão aparecer nos próximos. Até estou pensando se a gente não devia lançar 2 por semana, que senão vai demorar muito. Equipe lá, prepare e vamos lançar 2 por semana, porque senão vai demorar muito para chegar no final. E pode ser como preparar para a missa e depois os ritos iniciais. Gente, veja, lembra... A liturgia é dinâmica, concorda comigo? Ela é ritual, mas ela é dinâmica. Então o corpo fala, vamos por ali. Então vamos cantar o aleluia. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar o ato penitencial. Senhor, não estou fazendo micagem. Vamos aclamar o Evangelho. Vai falando, Você entendeu? Vamos cantar os parabéns para você. Parabéns para você. Estamos num velório. Parabéns. Gente, eu estou criando situações até grotescas, me perdoe. Mas você tem que acompanhar o ritmo da celebração. É pecado bater palma? Meus irmãos, por amor de Deus, que desrespeito há. Hoje na leitura orante, o povo foi liberto, o povo foi salvo, Deus libertou o povo no Egito. De repente, Moisés canta aquele cântico maravilhoso. E aí, a profetisa Miriam, que ninguém sabe que existe essa profetisa, pelo menos não lembra, que era irmã de Arão. De repente, pega o pandeiro, chama as outras mulheres e começam uma louvação a Deus. Dançando, profetiza Miriam, dançando todas as mulheres, louvando ao Deus libertador. Eu te pergunto, quando você entra num estado de louvação, de agradecimento, vamos pegar o Salmo 100. Louvai, louvai a Deus, cantando louvai a Javé, o Deus de amor. Louvai, louvai a Deus, cantando louvai a Javé, o Deus de amor. Pronto. Quem fez essa música foi meu xará, se não me engano, Reginaldo Veloso. Se essa música pede isso, é a música ou não é? É errado bater palma? Não. É errado você fazer da missa um circo. O centro é Jesus.
Mas quando, por exemplo, você escuta a palavra de Deus, você se alegra. Então você bate palma, não é pelo padre, você bate palma pela palavra de Deus. Quando você vai cantar o Glória, se é um ritmo mais ritmado, está na nossa... Gente, o brasileiro é capaz de fazer samba na caixinha de fósforo. Se você está em casa e você vai cantar uma música animada, você pega o copo, o garfo e bate no copo ou no prato. É ou não é? É da nossa cultura. Então por que nós temos que colocar um rito engessado? Mas na Europa, lá em Roma eles não fazem. Gente, na Europa, em Roma, eles nem estendem a mão para dizer bom dia. Para eles não é difícil ver a pandemia. Davi, o rei, que compôs os salmos, e quantos salmos não são de animação? No momento de exultação no Espírito, tem um texto maravilhoso. Davi pegou, porque Davi tocava os instrumentos, né? A harpa, tanto que ele tocava a harpa tão bem em cítara, que o inimigo dele, Saul, que era um homem de coração mau, nervoso, irritado, só dormia com Davi tocando. Davi tocava a harpa e dançava diante da arca do Senhor. E eu te pergunto, se Miriam tocou diante da libertação, pandeiro, com toda a mulherada, deve ter sido uma festa. Davi dançou diante da harpa. A nossa liturgia, que está na nossa cultura, também na africana, não pode ter movimento? Como diz alguém aqui, dançar na igreja não é pecado. É claro, meu filho, se você for dançar de rostinho colado, não é lugar, mesmo porque não tem nem música. Agora, dançar, fazer movimento no corpo, pecado. A liturgia, ela expressa o momento. Portanto, cada paróquia tem a sua situação. Claro que existe as missas que são em latim, foi permitida por Bento XVI, as missas tridentinas, é isso, né? Tridentinas, onde se reza em latim, nada contra, por favor. Há quem goste da missa ainda em latim, do Padre de Costa, perfeito, mas aí você tem que fazer a pergunta, aquela missa te santifica? Siga. A missa que você participa, que é mais animada, no sentido animada, com músicas mais, você quer chamar da linha da renovação carismática? Tem gente que vai entender quando eu falo isso, eu não gosto de ficar dando rótulos. Te faz melhor? Mas o rito é preservado, a liturgia é preservada, te santifica? Siga. Agora a pior coisa, é a gente ficar aqui no altar, brigando com o povo. Não faça isso, não faça aquilo, isso não pode fazer. Constrói ou desconstrói? Celebração do povo de Deus. Mais uma pergunta, simples. Por que vocês usam o termo, vamos salmodiar? Eu explico. Salmodiar é como eu brincava, é quaresmar. Salmo, então recitemos o salmo, salmodiemos. Salmodiemos quer dizer cantemos, é só isso. É o salmo cantado, só isso. Tem mais um aqui, deixa eu ver, o tempo me permite? Não, não permite mais. Portanto, fica aí alguns esclarecimentos, e estou disposto a responder. Não é catequese, mas eu acredito e quero dedicar essas quintas-feiras, e não quero ir no pecado não pecado, mas eu quero ir esclarecendo. Mas se eu posso tocar no teu coração, peça para Jesus. Eu peço, Senhor, a graça de um coração afervorado. Eu peço, Senhor, a graça de ter um coração adorador a Jesus Eucarístico. Amém.